Nós vamos dar início a mais uma reunião de estudo da doutrina espírita. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, é um instituto de estudos aprofundados do Espiritismo, naturalmente do Evangelho de Jesus. E nós, neste instante, rogamos, Jesus, ao teu coração sublimado, as bênçãos por sobre o nosso instituto, por sobre todos os nossos mentores, particularmente nosso fundador Deolindo Amorim, nosso presidente de honra Jorge Andréa, e todos os demais que trouxeram o Instituto até aqui e vão continuar a nos ajudar a levá-lo adiante. Desce Jesus por sobre todos nós em ambos os planos de existência, que nos dedicamos nesta hora ao estudo do teu Evangelho e da codificação de nosso amado codificador Allan Kardec. Distende tuas bênçãos, Jesus, por sobre todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que amorosamente diriges. Desce, Jesus, também raios de tua inteligência e vibrações de teu augusto coração por sobre nosso querido irmão, companheiro, amigo, Sérgio Felipe de Oliveira, amigo do ICEB, de Jorge Andréa, como todos nós. Que ele, Jesus, possa nos trazer o fruto de seus estudos aprofundados para que possamos juntos continuar os nossos estudos aqui no ICEB. Fica conosco, abençoa-nos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Então, nós recebemos Sérgio Felipe de Oliveira hoje, formado pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, na área de Clínica Geral, é mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências da USP, com área de concentração em Anatomia, Neuroanatomia e Ultraestrutura Cerebral. Sua dissertação de mestrado é sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. É palestrante convidado por instituições de renome em diversos países das Américas, Europa e África, e por prestigiadas universidades como Harvard Medical School, Antioch University, William James College e Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto de Angola. Contribui para difundir seus estudos a respeito da glândula pineal humana e seus reflexos no organismo e a lógica clínica na moderna holografia da abordagem transdisciplinar. É diretor clínico do Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde faz seus atendimentos, desenvolve estudos e projetos de pesquisas qualitativas, associando conceitos de psicologia, psiquiatria, biofísica, biologia e espiritualidade, a fim de promover a qualidade de vida de seus pacientes, estimulando-os a atuarem proativamente na manutenção de sua saúde. Ao agradecermos mais uma vez a presença querida do nosso Sérgio Felipe de Oliveira, que vem agora, hoje, nos falar sobre dinâmica psi, o dinamismo psíquico nos campos emocionais e espirituais. Somos todos ouvidos. Sérgio Felipe. Na verdade, eu estou traduzindo um pouco daquilo que o Jorge Andréa trouxe para a gente, né? Antigamente, havia um volume chamado Dinâmica Psi. Era um volume, um livro especificamente sobre esse assunto. Hoje, o Jorge Andréa deixou uma obra, vamos dizer assim, que seria um tratado, na verdade, né? E essa obra é uma publicação do ICEB em homenagem ao nosso querido Jorge Andréa, quando ele chegou aos 100 gloriosos anos de vida tão produtiva, tão maravilhosa. Então, o ICEB publicou essa obra em homenagem ao nosso querido Jorge Andréa. E, no fim, é uma síntese de toda a obra dele.
E aí, no caso, eu fiquei raciocinando que eu preciso pincelar alguns pontos, Conceitos. porque, na verdade, é muito extensa a obra do Jorge André. E eu acho que, quando ele fala de dinâmica psi, não é? Esse termo dinâmica psi, ele faz uma certa alusão à linguagem da parapsicologia, não é? Fala psiteta, psi, Isso. né? Tem essas. Ele gostava Conotações. é, de fazer de dialogar com a parapsicologia, sobretudo no terreno onde a parapsicologia tratava das questões mais vinculadas ao espírito, não é? E ele trazia também, por exemplo, no primeiro capítulo, o psiquismo, ele vai trazer a cartografia da psique. E ele vai usar um modelo junguiano, que é Carl Gustav Jung. Ele foi colega de Freud na escola de Salpêtrière, em Paris. A escola de Salpêtrière fica no hospital Salpêtrière. Se você estiver na igreja de Notre-Dame, indo em direção à Ponte Neuf, seguindo mais adiante, em direção ao centro, né, a Torre Eiffel, você pega uma direita, que já não sei qual é das direitas que é, e você logo vai encontrar o Hospital Salpêtrière. Você pode entrar sem pedir licença no átrio principal e, seguindo adiante, você vai se encontrar com o Hospital Philippe Pinel e com a Escola do Charcot. Você vai se encontrar lá sem conseguir detectar o mesmo glamour da época, vamos dizer assim. Mas o Hospital Philippe Pinel, ele foi inaugurado por Pinel, por Philippe Pinel, na Revolução Francesa. Você sabe que os hospitais não eram construídos para que os médicos os visitassem. O médico não entrava no hospital no século XVIII. O hospital era um local para isolar uma pessoa, para que ela não contaminasse a sociedade. Seria mais ou menos parecido com as nossas prisões. Tipo assim, a pessoa comete um crime e ela é isolada para que não cometa outro. Mas não se pensa que ela esteja doente espiritualmente ou mentalmente e que ela passe por algum tratamento, embora a doutrina jurídica presuma isso, não, de fato não é o que acontece. Nem no Brasil, nem acho que nos Estados Unidos também não, ou na Europa. Não existe esse tom humanitário como poderia se presumir frente às questões do conhecimento espiritual. Como não havia na época com os doentes também não. Assim, os hospitais eles eram normalmente construídos à beira-mar e, quando havia uma lotação, punha-se em barcos e jogava a deriva no mar, desovando o hospital. O filósofo Michel Foucault escreve um ensaio muito interessante no nascimento do hospital, explicando essa história. Ele dava aula no Collège de France, fica no Quartier Latin, em Paris. Logo numa perpendicular à porta principal do Jardim de Luxemburgo. E nessa escola do professor Charcot, já existia a psiquiatria, porque com a Revolução Francesa, o ideário de igualdade, fraternidade, liberté e liberdade, o Philippe Pinel ele vai ao hospital e se sensibiliza com os doentes e traz para Salpêtrière, abrindo uma ala psiquiátrica e começando a organizar os estudos de psiquiatria. E o Charcot recebe essa herança, particularmente o Hospital de Mulheres,
É engraçado que eu tive uma paciente no Hospital de Salpêtrière, era uma brasileira, que ela teve um pânico durante uma viagem e passou no pronto-socorro de Salpêtrière. E aí ela ficou um pouco nervosa, porque o enfermeiro chegou assim, pegando no braço dela, e ela deu uma cotovelada assim, meio para trás, assustada. Aí veio o outro enfermeiro, ela ficou mais nervosa, aí ela começou a ficar em pânico. E aí seguraram ela e levaram para um quarto forte. Aí ela enlouqueceu, assim, quebrou Piorou. tudo, piorou, tal. Quando foi de manhã cedo, café da manhã, ela arrebentou o refeitório. Ela dizia assim, doutor, é uma coisa incrível, uma força me pegava, além das minhas possibilidades de impor minha vontade. Eu estava, de fato, possuída por alguma força desconhecida. Não é? E na época, bom, isso aconteceu recente, né? Mas, recente quero dizer, contemporaneamente, mas na época, esses casos que envolviam as obsessões espirituais, em Salpêtrière era estudada por Gustave Gelei. O Gustave Gelei, ele entendia que não existiria uma obsessão espiritual sem uma neurose. E ele dizia o seguinte, ele dizia que grande contribuição trará para a medicina psiquiátrica aquele que conseguir estruturar um mapa anatômico do psiquismo, não é? E ele antecipa o mapa anatômico de Freud, não é? E justamente o primeiro capítulo do livro do Jorge André é a cartografia da psique. Por isso que eu me lembrei dessa história, porque ele começa com a cartografia da psique e justamente o Gustave Gelei havia pronunciado que desenvolver um mapa anatômico do psiquismo seria uma grande contribuição. E parece que ele tinha essa intuição, o Jorge André também, de que deveria começar por aí. Mas ele cria um mapa junguiano. Ele se baseia num mapa junguiano. Você tem o self, profundamente, que é o eu profundo. Não é? Eu gosto muito desse modelo, porque ele é um modelo mais real, na minha forma de entender, e que coincide com a versão espiritual. Diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus disse isso. Ele não disse vós sereis deuses, ele disse vós sois. Isso significa que mesmo que eu seja uma pessoa atrapalhada, cheio de histórias que não devem ser escritas no meu diário, eu sou Deus. É que, na verdade, entende-se por esse mapa que todos nós temos um eu profundo, que seria esse self, e que, numa linguagem espirítica, seria a identidade ou semelhança com Deus. É o que fomos criados, é a nossa parte saudável, coincidência com Deus. Então, alcançar esse eu profundo é nos colocar em ponto de coincidência com Deus, e isso é uma coisa que todos nós temos agora, independente da nossa história. Nós fomos criados dessa forma. Não é? O que ocorre é que existe uma construção superficial que envolve o self, envolve o profundo, que eu vou simplificar aqui, que é a mente, que ele vai colocar aqui como zonas afetivas, campos dos sentidos e uma série de terrenos da mente. E a mente é algo interessante. Eu posso estudar o que eu tenho na minha mente, o que se passou ontem ou hoje, de sorte que a mente é uma referência externa ao meu eu. A consciência que analisa a mente. Eu analiso a minha mente, eu não sou minha mente, mas eu sou aquele que analisa ela. Quer dizer, eu sou esse self. Não é? E a mente é um espelhamento das relações com tudo aquilo que a gente comunica nas nossas
convivências, não é? E é nesse sentido que o Jorge André ele vai valorizar bastante os impulsos externos. Os impulsos externos. Então, ele vai colocar aqui no desenho dele, assim, aqui, as forças que vêm do self profundo e sustentam todos os terrenos de imantação do psiquismo. Corpo perispiritual, corpo mental, corpo físico. E existe um outro canal, que são os impulsos externos que atingem o corpo físico, o perispírito e impressionam o self. Então, ele vai chamar todo esse impulso, esses impulsos externos, que são espelhamentos da mente, não é? Ele vai chamar de núcleos de potenciação. Esses núcleos de potenciação vão impressionar o físico a partir do DNA. Então, ele faz uma alusão aos núcleos de potenciação. Seriam raízes formadas em face à absorção das experiências do meio, em que o ser milita, e que, pelas suas ajustadas elaborações evolutivas, ir-se-iam como que sublimando e iluminando o inconsciente ou o espírito. Então, naturalmente que essas experiências do meio vão iluminar se houver sintonia com a consciência. Não é? Há um grande homeopata americano, e talvez depois de Hahnemann, ele é o mais expressivo homeopata, que é o Kent, Tyler Kent. O Tyler Kent, ele vai dizer que o homem é o que ele pensa e o que ele ama. E as nossas forças são construídas pela vontade e pelo entendimento. Então, quando ocorre essa coincidência, a vontade e o entendimento, o amor e o pensamento, o amar e o pensar, então as experiências são assimiladas de forma luminosa, entrando em sincronicidade com esse eu profundo que corresponde à nossa identidade com Deus. Então, o Tyler Kent, ele vai explicar que o medicamento homeopático ele deve agir de tal sorte a promover um insight da pessoa, para que ela se coordene entre o amar e o pensar. Porque a descoordenação desse sistema, o amar e o pensar, a vontade e o entendimento, provoca os desequilíbrios. Justamente por quê? Porque esses núcleos de potenciação, esses vórtices, se eles não abrigam estruturas do meio, nas experiências que nós vivemos, e que tragam, ou que sejam construídos nessa base, eles não iluminam a pessoa. Quer dizer, formam-se vórtices que acabam sendo instrumentos de auto-obsessão. Não é? E isso modula o DNA de tal sorte que gera desequilíbrios, vamos dizer assim. Né? Então, é um tanto complexa a literatura do Jorge André, vamos dizer. Não é? Ele realmente, eu poderia dizer até que esse livro ele é um tratado. Eu acho que existe algo a se atualizar na questão da sexualidade, sobretudo no capítulo que fala de homossexualidade. Isso precisa ser atualizado para uma condição da nossa época, né? Vamos dizer assim, o Jorge André tinha 100 anos, vamos pensar assim. Né? Então, esse é uma obra bastante complexa. Vamos avançar um pouco. Interessante, ele vai
ele vai falar... Veja, dinâmica do psiquismo. Ele está procurando fazer a cartografia do psiquismo e ele encontrou o eu profundo, o self, e ele encontrou a mente na zona afetiva, vamos dizer assim, o corpo perispiritual e o corpo físico. Vamos dizer assim, como estruturas que dialogam com esse eu profundo. Como se que nós fomos construídos à imagem e semelhança de Deus. Esse self, esse eu profundo é luz. Mas essa luz precisa brilhar. Nós precisamos assumir consciência de nós mesmos. E esse processo aparece por toda essa indução, por esse mergulho na natureza, por esse mergulho no meio. A gente poderia dizer, se vamos pensar, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma obra extraordinária também, que o Chico e o Valdo, eles fotografam esta obra maravilhosa, que tem um pouco de coincidência com a proposta do Jorge André, do outro lado da matéria, o enigma da vida, e aqui Evolução em Dois Mundos. Trata dessa... Olha o que ele fala aqui, olha, a vida no mundo espiritual. Então, existe uma coincidência com a proposta do Jorge André, do outro lado da matéria. Não é? Então, é interessante que, aliás, pode parecer estranho, o livro Evolução de Dois Mundos é um livro completamente científico, mas ele foi construído para diminuir a angústia. Sabia disso? Aquela parte final é bem evangélica, né? Olha, ela é muito mais palatável, não é? Olha, ele vai dizer o seguinte, veja que curioso, na nota ao leitor. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer a própria vontade, nossa lembrança em tuas mãos traz endereço errado. Então, esse daqui é um livro, Evolução em Dois Mundos, para aquele que sente o frio da noite, o revolto mar das provações humanas. Ele vai falar o seguinte, olha que curioso, eu só estou fazendo uma pausa para falar do Evolução em Dois Mundos. Mas é tudo muito bem-vindo. Olha, estudemos a rota, isso é André Luiz falando, estudemos a rota de nossa multimilenária romagem, porque esse livro é essa rota, a evolução no tempo, evolução multimilenária no tempo. Ele está convidando, ele está falando no imperativo. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito e palpitar em morredouro na eternidade. E, acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Então, ele está dizendo que esse livro, ele está falando, estude ele, estude essa história multimilenária, romagem do tempo, para sentirmos. Então, ele está dizendo que quando você for estudar, ele vai estar com você, o autor do livro, para sentirmos, eu e você, o calor da flama do próprio espírito a palpitar em morredouro na eternidade, e acendermos o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria. Então, ele está explicando que esse livro, ele fala ao espírito. Ele não fala, ele fala ao coração. Ele está dizendo que existe uma mágica nesse livro, que se você estudar, ele vai estar contigo, o autor, e você vai começar a respirar, não é?
e sentir o calor da flama do nosso próprio espírito a palpitar em morredouro na eternidade. Olha que interessante. Ele é completamente um livro que fala ao coração. Não é? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, eu vou voltar para o Jorge André, porque isso tem uma ligação. No primeiro, no Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações de sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Isso significa que nós estamos submersos num plasma divino. O Allan Kardec usa o termo fluido cósmico universal. Mas esse termo fluido cósmico universal, ele não traz a dinâmica consciencial que o termo plasma divino traz. Porque fluido cósmico universal parece algo frio. Eu só estou analisando a linguagem. É uma questão de semântica. Mas plasma divino, que o André Luiz vai colocar aqui, já retrata uma coalizão entre a consciência do todo e a essência primordial daquilo que vai se constituir na matéria e na natureza. E é interessante porque, se nós pegarmos os mecanismos da mediunidade, ele vai dizer no capítulo que fala o sangue e a fluidoterapia, que o sangue absorve esse plasma divino na respiração. Então, quando a gente tem essa consciência que nós estamos imersos no plasma divino, e que esse plasma divino, esse fluido cósmico, ele é a matéria fundamental de tudo o que envolve a natureza, inclusive o nosso corpo, então nós estamos respirando Deus, nós estamos abraçados por Deus completamente. A gente poderia dizer que a natureza, ela representa a força mental, a força do amor do todo sábio, e que quando nós respiramos e vivemos nessa natureza, nós estamos abraçando a Deus e sendo abraçados por Ele. A cada inspiração, eu tenho Deus dentro de mim. Jesus já havia demonstrado isso quando ele diz que Deus está no céu. Lembrando que o céu de Jesus não é o céu de Galileu, onde as estrelas distantes são intocáveis. Mas o céu de Jesus é o céu do pescador, onde as nuvens pairam e representa o céu que nós respiramos. E essa respiração, ela vem impregnada do plasma divino, aquilo que os hindus chamam de prana, e alimenta o espírito. Porque a nossa consciência muito primária, precisa da matéria, do abraço da matéria, enquanto manifestação divina, para poder despertar com a sua sensibilidade ainda precária. E quando nós entendemos a matéria como expressão divina de Deus na natureza, nas suas múltiplas formas e expressões, no ar que respiramos, na água que bebemos, e nós respeitamos essa natureza, e nós nos sincronizamos com ela, nós assimilamos a experiência do Criador, que chega até a nossa consciência central, o nosso íntimo. Por isso que Jesus tinha domínio sobre a água e sobre os elementos.
Por que ele tinha esse domínio? Porque ele tinha plena integração com a natureza. Por isso que São Francisco dominava os animais, porque ele tinha plena integração com a natureza. Essa integração com a natureza representa uma plena sintonia com Deus, que nós respiramos continuamente. Deus é tão sábio que nas nossas aflições, quando ficamos ofegantes nos nossos medos e ansiedades, mais vezes inspiramos o hálito divino na respiração sôfrega da pessoa ansiosa. Deus ali se apresenta no seu hálito divino que nós inspiramos. Então, eu estou aqui, na verdade, fazendo um corolário das questões que ligam o psiquismo ao nosso corpo físico e à natureza. O Jorge André, ele traduzia esse diálogo. Ele vai falar também dos chamados discos energéticos ou chakras. E quem vai estudar essa questão é mesmo o André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Por isso que esse livro é importante para entender o Jorge André. Tá? Os chakras, eles estão localizados, interligados com o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, ele é um sistema eferente. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele sai do sistema nervoso central, ele parte do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? É tudo que está dentro da caixa craniana, tudo que está dentro dessa caixa craniana, tudo que está dentro da coluna vertebral. Tudo que está ali dentro é sistema nervoso central. Pega o cérebro, o tronco encefálico, a medula espinhal. Tudo isso é sistema nervoso central. O que sai da coluna, sai de dentro da coluna e vai embora, são inervações. Isso é sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, que sai do sistema nervoso central e vai formar a inervação das vísceras, do coração, da tireoide, do estômago, do sistema renal, do sistema genésico. Esses são plexos nervosos. São entroncamentos nervosos, que vamos dizer assim, que tem uma grande quantidade de energia elétrica. Você pode observar esses plexos dissecando o cadáver nos estudos anatômicos. Eles saem do sistema nervoso central e chegam até a víscera. Como esses neurônios, eles funcionam por atividade elétrica, quando há um entroncamento de neurônios, você tem uma grande profusão de atividade elétrica. O plexo cardíaco irradia eletricidade a 20 metros de distância, porque é uma grande atividade elétrica. Toda vez que você tem atividade elétrica, você tem atividade magnética, sempre. Então, é eletromagnética. É assim que no nosso corpo a gente pode fazer um exame que é a ressonância nuclear magnética. O nosso corpo tem campo magnético, um magnetoencefalograma, assim como eu posso fazer um eletrocardiograma. Então, esses neurônios, eles criam um campo onde nós vamos ter ali aninhados os chakras. Os chakras estão aninhados nesse vórtice eletromagnético produzido pelos plexos nervosos. Agora, o plexo nervoso, onde está aninhado o chakra, ele é eferente. Isso significa que a energia elétrica sai da coluna, do sistema nervoso central,
e vai para o coração. Sai da coluna, vai para o coração. Sai da coluna e vai para o estômago. Sai da coluna e vai para a tireoide. Então, é uma energia que sai do sistema nervoso central e vai, se expande. Então, o chakra cardíaco, por exemplo, o chakra gástrico, o chakra básico, o chakra genésico, o chakra laríngeo, mesmo o chakra frontal também, porque, vamos dizer assim, são inervações que se expandem, eles absorvem a energia do corpo. Absorvem. Agora, o chakra coronário, ele está ligado à glândula pineal. E a glândula pineal, ao contrário do sistema nervoso central, ela não irradia a energia, ela absorve, ela é um órgão sensorial, ela capta. Então, o coronário está ligado a uma estrutura que capta energia, mas o cardíaco está ligado a uma estrutura, o chakra cardíaco, que emite energia. Então, o chakra cardíaco recebe energia, manda para o coronário manda para a pineal, volta para o corpo. Ciclo. É um ciclo. Agora, se tiver com o coronário fechado, o cardíaco manda para o coronário está fechado, não volta para o corpo. Aí começa a provocar um vórtice de energia que vai afetar o coração. O coronário não se abre quando não se ama. Emoção sem amor sobrecarrega o coração. Sexualidade sem amor sobrecarrega o chakra genésico. Alimentação sem amor sobrecarrega o sistema digestório. A fala sem o amor e o afeto afeta a tireoide e o aparelho fonador. Então, o amor, ele abre o coronário e permite a reciclagem da energia, é da ciclo, não é? Então, o entendimento dessa relação entre o psiquismo na sua profundidade, vamos dizer assim, axiológica, que é amar ou odiar, implica numa dinâmica perispiritual e numa dinâmica física. São relações que se interrelacionam, se intercambiam, vamos dizer assim. Agora, tem que se tomar muito cuidado com o juízo de valor. O André Luiz, ele vai explicar. Uma pessoa pode ter uma pedra na vesícula porque é uma pessoa amarga. Mas uma pessoa pode ter uma pedra na vesícula por tudo que lutou contra as amarguras da vida. Então, você tem a mesma lesão, mas com status espiritual diferente. Então, a gente nunca pode presumir o status moral pela lesão que a pessoa apresenta, mas sim pela forma como ela lida com os desafios que o organismo lhe traz. Não é? Então, é muito importante tomar esse cuidado, não é? Porque a pessoa pode estar passando pela mesma lesão, mas a experiência dela é uma experiência de superação, de luta, ao contrário da outra, que com a mesma lesão estava consumida nos problemas e suas sombras. Não é? A gente sempre deve olhar, na verdade, até diria que a doença é como você lida com o problema. Se você não encontra significado no problema, então você tem uma doença. Se aquele problema tem significado, você tem um caminho. Já não é mais doença. Por isso que a cura da doença envolve uma ressignificação. Quando a mulher hemorrágica toca Jesus e para de sangrar, ela diz a Jesus: Senhor, tu me curastes. E Jesus disse: não fui eu que te curei. A tua fé te curou. Essa foi uma primeira, vamos dizer assim, explicação psicossomática que o Cristo traz de forma mais direta. Veja, o que é a fé?
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que a fé é explicada como fidelidade aos caminhos de nossa predestinação. Que nós trazemos na alma os algoritmos daquilo que representa o que viemos fazer. E quando nós trazemos essa memória e descobrimos dentro de nós esse propósito, e nós somos fiéis a ele, nós temos certeza do percurso. E é essa certeza que remove montanhas. As montanhas são as nossas vacilações, as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, mas quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, ao que nós viemos, e a gente tem certeza disso, ao sermos fiéis a esse caminho, nós temos a fé que remove montanhas. Então, quando a mulher hemorrágica ela se direciona a Jesus e toca as vestes dele, mais do que uma atuação física, tinha ali a certeza de um princípio que ela estava abraçando. Ela encontrou o caminho dela naquilo que Jesus falava. E o encontro desse caminho já é a cura, porque ela passa a encontrar significados. Ainda que ela não tivesse parado de sangrar, ela estaria curada. Porque ela, através do entendimento de Jesus, assim como Jesus aceitou a cruz como símbolo de sua superação, ela também poderia aceitar o sangramento como experiência na escola da vida. Essa é a mensagem de Jesus. Então, a cura não foi o fato de ter parado de sangrar, mas a cura foi o fato de ter encontrado a sua referência de vida, a sua fé. Então, a gente poderia dizer que a doença, ela é a forma como a gente lida com a adversidade. Se lidamos como um diálogo com o destino, a nos trazer mensagens de superação, a buscar de nós a nossa melhor parte. Se nós encontramos nas grandes afetações das nossas relações, dos nossos problemas sociais, dos problemas de convivência, ou das desordens que afetam organicamente o nosso físico, se nós encontramos ali o destino nos dando verdadeiras lições de crescimento, caminhos de superação da alma, então nós já estamos curados. A cura é isso. Então, a gente poderia dizer, mais uma vez, que a cura da mulher hemorrágica não foi a parada da hemorragia, mas o encontro da certeza do seu caminho. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que quando nós, ainda que tenhamos problemas variados, é um câncer que aparece, é uma dor reumática, é uma crise psiquiátrica, eu posso lidar com isso como uma experiência que me consome, mas eu também posso ressignificar isso como um diálogo com o destino a me chamar a melhor parte e a chamar de mim a minha superação. Esse é o processo de cura. Não é? Aí o que acontece? Nessa posição, nós passamos a ter domínio sobre a matéria, sobre a natureza, porque nós entramos em perfeita conexão com a vontade divina. Eu não combato o câncer, eu agradeço ele. A medicina vai auxiliar a superação, mas eu, na minha intimidade, agradeço a ele. Quando eu pergunto, Senhor, o que queres que eu faça? Quando eu busco uma resposta de Deus, o que queres que eu faça? Como Paulo de Tarso cai do cavalo e bate a cara no chão. Ele levanta para Jesus e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes a gente bate com a cara no chão
uma surpresa, algo que nos surpreende, não é? Senhor, o que queres que eu faça? Obrigado por esse câncer, obrigado por esse reumatismo, obrigado por essa dor que me ensina. Eu quero aprender, me ajuda a superar. E ainda que o remédio me alivie, que a cirurgia retire o tumor que incomoda, me ensina, Senhor, o que eu preciso aprender. E aí aquela sintonia perfeita com a natureza promove a cura. A matéria sofre o reflexo disso. É assim que Jesus curava. Então, ocorre uma perfeita harmonia do ciclo das energias, uma perfeita harmonia entre a respiração e o prana, ou plasma divino, que entra profundamente nas células e restaura as nossas possibilidades de saúde. Nós temos pleno domínio sobre a natureza, se nós soubermos dialogar com ela. Se nós soubermos absorver desse plasma divino o hausto do Criador. Não é? Então, desculpa que eu tenha divagado um pouco em cima de coisas assim, que talvez fosse uma conversa, vamos dizer, que eu teria com o Jorge André ali, conversando alguma coisa, né? Ele vai tirar de André Luiz, ele tira muita informação de André Luiz, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais, das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático. A alma encarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as radiações que lhe são peculiares. E, desse modo, estende a própria influência que a afeição do campo proposto por Einstein diminuiu com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Difícil, né? Entender, né? Mas o que ele está falando? Ele está falando que existe toda uma captação de radiação, não é? De sinergia entre as radiações do campo e as células, não é? E, da mesma forma que atinge as células, essas radiações atingem as estrelas, né? Mexe numa flor, mexe nas estrelas, porque tudo está envolvido por esse plasma divino, esse, vamos dizer assim, fluido cósmico universal, ou plasma divino. Eu gosto do plasma divino porque ele faz menção, não é? O Jorge André, ele vai trazer um capítulo também, veja, não dá nem para... Olha, onda mental, não é? Eu tenho um trabalho que eu participei, que eu publiquei no Physical Letters, calculando o comprimento de onda da onda mental. Eu acho que se eu estivesse conversando com o Jorge André agora, ele ficaria eufórico, não é? E nós estamos pesquisando exatamente. E o Jorge André, ele tinha uma conexão extraordinária. A pessoa que falou de onda mental, depois dele, foi o Roger Penrose, que foi de onde eu tirei os cálculos com a equipe do Instituto de Física. Lógico que eu não fiz os cálculos porque eu não sou matemático, mas eu dei algumas ideias referentes, porque a onda mental está dentro do neurônio. Então, o professor Elcio Abdala conversou muito comigo a esse respeito, e nós participamos desse trabalho, e, no fim, tudo isso que o Penrose falou e que nós articulamos os princípios matemáticos da onda mental, e o Penrose acaba ganhando o Prêmio Nobel agora em 2017, não é? Então você veja a perspectiva que o Jorge André vai trazer. Ele traz aqui, na comunicação entre o consciente e o inconsciente, o que ele vai trazer? O pensar, o agir e o sentir, não é? Que é o amar e o pensar, que o sentir é o amar. Não é? Que como eu falei, o Tyler Kent coloca o homem aquilo que ele ama, aquilo que ele pensa. Ele vai trazer essa sincronia,
não é? Também ele vai dizer, o pensamento, a vontade e o sentimento. A vontade está no centro de tudo. A vontade é uma essência do espírito, não é? A gente costuma dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É um convite para que nós tenhamos a coincidência com a vontade divina, com a vontade de Deus. A gente acerta mais, né, quando a gente fala assim. Pior que a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, acontece qualquer coisa com a gente reclama. Pô, mas não era para ser feita a vontade de Deus? A gente tem que ter serenidade, né? Diante das adversidades, e falar, opa, pera lá, está vindo uma mensagem de Deus, vamos decodificar isso, para ver o que ele está querendo que eu faça. Certamente chamar a minha melhor parte. Bom, significa o quê? Da próxima vez, você não vai mais brigar. Não vai mais entrar em discussão. Nem em casa, nem fora de casa. Você vai olhar e vai falar assim, não, espera um pouquinho. Se eu estou vivendo isso, Deus está chamando de mim a minha melhor parte. A minha melhor parte é a coincidência com a paz e com a harmonia. Deixa eu chamar isso de dentro de mim. Tem um capítulo no livro Boa Nova, do Chico Xavier, psicografia do Chico, do Humberto de Campos, chama-se Joana de Cusa. Joana era esposa do prefeito de Antipas. E ele era terrível, machista, né? E era duro com o filho, duro com ela e tal. E pior, ele mancomunava com os fariseus numa época antiga da corrupção. Ela ficava louca da vida, porque ela conhecia Jesus, os princípios de Jesus existenciais. Ela falava, nossa, eu não consigo diálogo com meu marido, ele é muito rústico, muito rude, não é? E Joana vai até a casa de Pedro, que ficava a uns 100 metros do Sinédrio, né, a casa de Pedro. E ela vai conversar com Jesus. Jesus, o meu marido é jogo duro. Ele é agressivo, E Jesus fala assim, vim trazer o combate sem sangue. Na hora da crise, sereniza, para que você possa captar a inspiração. E então, você saberá dizer o verbo doce ou enérgico, conforme a situação. Então ela fala, calma, sereniza, encontre esse eu interior, se localiza atrás das dinâmicas da mente, porque a mente, como explica Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, a mente é um espelho que reflete a realidade de nossas convivências. Mas a gente vai, o quê? A gente vai para trás desse espelho encontrar a consciência em sintonia com Deus, encontrar aquela força que nos permita colocar a palavra doce ou enérgica, conforme a situação. Ele explica assim, não é? Então, a resignação cristã, ela não é uma resignação passiva, ela é aquele encontro da nossa consciência íntima, da nossa grande força em sintonia com Deus, para responder a tudo aquilo que está no espelho de nossa mente, das grandes aflições que afetam a mente, no nosso mundo de relação, trazendo experiências, às vezes, muito difíceis, ainda mesmo na maturidade, exigindo muito de nós, naquela porta estreita para encontrar a solução íntima que nós trazemos em nosso coração, em sintonia com o Criador. Fica aí algumas reflexões para inspirados na obra Dinâmica Psi do Jorge André, grande amigo, saudosa memória. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sérgio Felipe. Foi um delicado passeio no seu entrelaçamento de André Luiz, Jorge Andréia e Jesus, e ainda entrou pelo Michel Foucault. Eu achei muito interessante você dizer que o Michel Foucault fez uma visita, um comentário sobre o Saint-Pétri, é isso?
Não, eu quis dizer porque ele tem uma obra, um trabalho que se Sim. chama O Nascimento do Hospital. Ah, sim. E nesse trabalho é que ele explica que os hospitais eram locais onde o médico não entrava. Por quê? Porque o doente era como o Vale dos Leprosos. Isso é uma herança da época até do Cristo. Doente não representava a raça, ele era apartado da sociedade. Não é? Então, os hospitais até o século XVIII eram vales dos leprosos, vamos dizer assim. Eles não eram. Eu estou usando um termo da época, lógico que Sim. sem a conotação de adjetivar a pessoa portadora de hanseníase. E então o Foucault ele faz esse estudo maravilhoso que chama O Nascimento do Hospital, não é? Que eu acho que de certa forma é um corolário da história da loucura. Lá ele trata da questão da lepra, linguagem da época, né? Eu achei interessante você lembrar o Foucault a respeito desse isolamento do, do paciente no hospital, porque ele tem uma reflexão a respeito simplificando muito o pensamento dele, evidentemente, quem domina o corpo, o tempo e o espaço do outro, domina o outro. Não é? Ele fala isso na Microfísica do Poder e em outras obras também. Mas eu não lembro de ele exemplificar com hospitais, porque ele exemplificou com escola, igreja e prisão. Não, o texto, O Nascimento do Hospital, que está no Microfísica do Poder, ele não traz exatamente como uma análise dessa questão de estrutura de poder por esse ângulo. Ele realmente funciona como um historiador mesmo. Ele traz os dados referenciais, históricos referenciais a esse processo, onde a medicina, mais tarde, depois da Revolução Francesa, com o Sim. ideal de igualdade, fraternidade e liberdade, assume o hospital, não é? E eu acho assim que muitas coisas. Eu não sei se o Foucault ele teria. Quando a gente escreve uma coisa, né, às vezes as coisas falam mais do que a gente escreveu. Né? Por exemplo, na hermenêutica do sujeito, que ele faz a história da filosofia, não é? E ele coloca que Sócrates vai trazer a primeira base daquilo que hoje nós entendemos como sendo bem-estar. Né? Ele dizia assim, ele explica que Sócrates dizia, cuida de si. Não é? E Jesus depois vai falar, cuida do próximo como a si mesmo. Não é? Então, ele sustenta o visionário de Sócrates, porque para Foucault, Sócrates traz a noção do cuidar de si. Sim. E só que Sócrates, ele não falava exatamente cuida de si. Ele falava, cuida dos espíritos que você ouve. Porque as pessoas buscavam as pitonisas para obter conselhos sobre a vida, que eram os médiuns. E ouviam os espíritos sem uma crítica. E Sócrates dizia, cuida dos espíritos que você ouve. Não é? E isso depois foi transformado no cuida de si, que depois de 11 séculos foi caminhando na direção do wellness de hoje, né? Vamos dizer assim. Mas é interessante que no futuro uma descoberta mais global da mediunidade vai retornar ao cuida dos espíritos que você ouve de Sócrates, não é? Que cuida da sintonia que você estabelece, cuida dos espíritos com os quais você conecta a tua mente, não é? E ele cuidava muito, que ele usava o daimon dele mesmo juntinho dele, né? Pois é. Ditado, juntinho, juntinho. O Sérgio Felipe, antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero
saudar os nossos companheiros que estão pelo YouTube. Já saudamos aqui os que estão aqui mais próximos de nós, aqui no ICEB, no YouTube, cumprimentando-nos todos, Andréia Romero, Beth Toth, acho que é Toth, né, Beth, que se diz, Emílio Luiz, Nadia Valles, Dirce Mazaro Silva. Ela disse, a Dirce, o Sérgio, é sempre bom ouvir doutor Sérgio, assuntos complexos que ele, com seu amor e competência, nos transmite conteúdos muito importantes para nós. Obrigado pela gentileza. Luciane Lemos, lá do Rio Grande do Sul, está nos cumprimentando, boa noite a todos. A Beth Toth fala sobre a meditação. Ela diz que é um casamento cósmico entre a respiração e a atenção. Foi isso. Quando Jesus dizia, né, sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava fazendo esse exercício de encontro da sua identidade com Deus, que é uma réplica que a gente deve fazer, né? A meditação, ela traz esse movimento. O Yogananda, eu entendo que o Yogananda ele tem a mesma missão que o Allan Kardec. E são praticamente contemporâneos, vamos dizer assim. Ele vai trazer as bases do conhecimento da relação entre a ciência e a coalizão dos saberes entre as religiões. Então, ele vai estudar Jesus e ele vai colocar como centro de toda a experiência a meditação, que é a descoberta de si, que é a descoberta do espírito, é a descoberta de si mesmo. O quão é importante o processo da meditação. Eu até entendo que se o Allan Kardec ele trouxe a ciência, que é a cognição, o Yogananda vai trazer a experiência, que é uma outra epistemologia. Não é? Você não vai descobrir pela ciência o sabor da laranja, você só vai descobrir se você chupar a laranja. É uma outra epistemologia da experiência. E a gente poderia dizer, inclusive, que o Allan Kardec ele trouxe toda a cognição do hemisfério esquerdo do cérebro, e o Yogananda traz o cérebro direito, e a união dos dois abre a pineal para a captação da conexão divina. Não é? Como o Espírito da Verdade diz que pulverizou pelo planeta Terra o conhecimento, não é? É natural que nós vamos encontrar inúmeros autores em todo o planeta que trazem coincidência com os princípios norteados pelo professor Rivail, né? O Sérgio Felipe, a Beth Toth, quando você falava sobre se você faz isso, você tem problema em tal lugar. Quando você falou do problema na coluna, lembra que você disse, se você tem tal comprometimento, digamos assim, você tem um problema na coluna. Lembra? Pode ser que eu me lembre. Tá bom. É porque a Beth diz, por isso que problema na coluna é o mais comum, e ainda deu risos. Comum da coluna porque a gente não faz exercício. Fica sentado. Bom, mas a coluna também tem reflexo, repercussão de outra natureza mental, evidentemente. Mas vamos lá. O Hegel da Silveira dá boa noite. O Hegel é da Rio Grande do Sul. Ô, Hegel, você apareceu, hein? Que bom. Nancy Pereira, boa noite a todos. Beth Toth, entregar, sair do ego. Isso aqui foi no momento que você dizia alguma coisa, mas eu não fui interromper. Jerusa Souza, de Salvador, Bahia. Essa terra é boa também, né? Você vê que nós estamos do Rio Grande do Sul para a Bahia, tá bom. Melissa Feix, é isso? Terapeuta integrativa. Que pena que cheguei atrasada. Melissa, não tem problema. Você acaba de ouvir tudo aqui e depois você vai pela TV ICEB, com C, que é Instituto de Cultura Espírita do Brasil, YouTube, e você vê na íntegra
a palestra do Sérgio Felipe e você ouve, reouve, treouve, tetraouve, tá bom? Um abraço para você. Andréa Romero, gratidão, doutor Sérgio Felipe. Rosângela Maria Andrade, que maravilha, gratidão. Rosa Martins, muito obrigada, doutor Sérgio, pelas conexões entre o livro do André Luiz e os estudos do Jorge André. Gilberto Barbosa, boa noite, doutor, muito importantes suas palavras. Dirce Mazaro Silva voltou a falar. Gratidão, doutor Sérgio Felipe, Deus o abençoe, a Web TV e a todos os ouvintes. Todo mundo, TV e SEB, em YouTube. O Hegel da Silveira, boa noite, ele está dizendo que é de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Luciane Lemos, gratidão, rica noite de estudo, que prazer, pois é. Sim. A Beth Toff, outra vez, é da escola de Gurdjieff, quarto caminho. Olha, agora está melhorando, hein? Está no Gurdjieff. O Gurdjieff é uma referência, né? Musical, né? Não só... também é uma referência musical, assim, de conexão da música, né? Da dança com a Sim, exatamente, exatamente. Uhum. E também com o The Hope, né? Sim. Gilberto Barbosa, ele é de Minas Gerais. Que bom que agora as pessoas estão dizendo de onde estão vindo no Brasil, porque nós estamos fazendo aqui um buquê de pontos do Brasil. Sou de Minas Gerais, admiro esse doutor Felipe e a doutrina espírita. Que bom, Gilberto, nós também. André Sá. Boa noite a todos. Cheguei bem atrasado, mas é sempre muito gratificante ouvir o doutor Sérgio Felipe. André, não tem problema. Você vai para TV e SEB YouTube e ouve tudo do Sérgio Felipe, desta vez e das outras também, e os outros companheiros também lá na TV e SEB YouTube. Então, Sérgio, você falou muito delicada e profundamente sobre a terminologia do querido André Luiz. Você falou sobre as características ou as dimensões da linguagem, da denotação e da conotação. A linguagem da ciência, evidentemente, é descritiva, ninguém pode interpretar. Mas a conotação tem determinadas colorações, nuances de sentidos, de outros significados, que às vezes estão subjacentes, mas às vezes são agregados pelo repertório comum de uma comunidade linguística. Então, quando você falou sobre isso, foi muito bonito, eu acho que todos nos sentimos muito delicadamente envolvidos, que você tratou o plasma divino, apesar de ser também uma expressão científica de André Luiz, mas tem a conotação espiritual que o nosso mentor deu. Não é? Uma coisa linda mesmo. Uma coisa linda. O que você ia falar? É interessante porque esses livros do André Luiz, eles têm códigos secretos. Eles têm cada coisa, porque eles não podiam dizer de forma clara aquilo que a ciência ia descobrir depois. Então, eles colocam em códigos. Então, tem até uns trechos do Evolução de Dois Mundos que eu estou usando para reestruturar uma compreensão do mapa metabólico, e foi até matriz de uma conferência que eu fiz na Universidade de Harvard para o Departamento de Neurociências. Só eu não podia dizer que, olha, a ideia central veio do Chico Xavier, não é? Do André Luiz, né? Porque aí você disse que era de quem? Lá em Harvard. Não, eu não disse que... não coloquei a autoria de ninguém, eu coloquei como uma ideia a se refletir e pensar. Não é? Porque, na verdade, quando eu apresentei a minha conferência na Harvard, eu apresentei as minhas micrografias de pineal, não é? E essas, na minha tese, eu digo que eu tirei, que o Chico Xavier foi que me inspirou, não é? Por causa do livro Missionários da Luz. Isso está descrito na minha tese. Mas
existe questões aqui no Evolução em Dois Mundos que abrem caminhos de interpretação, conhecimento de fisiologia, de metabolismo, que eu cheguei a comentar de forma informal na minha aula, não é? E assim, foi mais ou menos, tipo assim, deixa eu colocar uma sementinha aqui, depois lá na frente eu falo. Então eu fiz comentários informais, assim, desbloqueei um pouquinho não é? Sem dizer, eu falei, deixa eu semear aqui, depois eu volto a falar disso. Isso, depois você vai colher, tá certo. Isso já está lá no Primeiro Testamento, no Velho Testamento. Antes de você falar sobre a pineal, porque nós temos aqui uma questão de outra palestra, eu quero registrar que a Leia Brum está dizendo algumas centenas de reflexões que até estabelecer e entender as inter-relações. E ela também disse que Deus abençoe cada vez mais, querido doutor Sérgio Felipe. Obrigado. Está todo insensado hoje, hein, Sérgio Felipe? Puxa, vai fazer Puxa bem. vida, né? Puxa Graças vida. a Deus. Graças a Deus. Olha só, quando a nossa vice-presidente, a Rosa Rita Martins, fez uma palestra aqui, ela falou sobre a vida, a gênese da vida, etc. Então, surgiu, nesse momento em que nós socializamos um pouco as questões, surgiu a questão da pineal, onde quando apareceu a pineal no mundo. E surgiu uma questão de que a primeira, digamos assim, o primeiro locus da pineal, ou lugar mesmo, é verdade que foi no jacaré? Não, assim, não, imagine. A pineal, ela existe já nos peixes, né? São filogeneticamente anteriores aos répteis, não é? Só Mas que então também ocorre nos jacarés, claro. Então, não, todos os animais têm pineal. Os répteis têm pineal também. Então, o que ocorre no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que nos anfíbios, que começam, nos anfíbios que estão, por exemplo, você pega aquela tartaruguinha da água. Aquela tartaruguinha da água que é anfíbia, né, vamos dizer assim, ela ali nessa escala evolutiva que aparece a consciência. Tanto que é verdade que se você pegar assim, os peixes, eles não se apercebem. Eu vou falar isso lato sensu, porque essas coisas não são muito na régua, não. Eles não têm muita percepção ou contato com o humano. Mas a tartaruguinha d'água, ela vai olhar, ela presta atenção, ela tem parece que existe uma projeção da consciência que começa ali. No livro Evolução dos Mundos, eles explicam isso. Não é? Embora isso pode não ser uma coisa na régua, não é? Mas, assim, é interessante. Agora, a pineal você vai ter desde dos peixes, e nos animais anteriores, filogeneticamente aos peixes, você vai ter órgãos correspondentes ou estruturas correspondentes à função cronobiológica da pineal. Não tem ser vivo sem algum tipo de representação dessa estrutura. os unicelulares também? Também. Também porque, para você ter uma ideia, por exemplo, as mitocôndrias, elas produzem melatonina também. Só que a melatonina não endócrina, ela é chamada parácrina, ela é de ação local. Então, quer dizer, eu acho que chega... E nas bactérias, que as bactérias não têm mitocôndrias, mas elas têm os desmossomos, deve ter estruturas. Todos os seres têm estruturas correspondentes à pineal. Inclusive os vegetais. É mesmo? É. Tanto que
O eixo melatoninérgico é o eixo filogeneticamente mais antigo da existência da vida, né? Existem algumas espécies, plantas, que tenham a pineal um pouco mais avançada que outras nessa linhagem filogenética? A planta ela não tem aquilo que você possa chamar de órgão pineal, não é? Ela tem estruturas cronobiológicas correspondentes, não é? E essas estruturas funcionam exatamente como funciona a pineal, ou pelo menos começam a ensaiar a produção à moda da pineal desenvolvida? A própria estrutura da fotossíntese é correspondente, né? Você pode ver que a fotossíntese, assim como a pineal é sensível à luz do sol, a luz do sol é fundamental para a fotossíntese. E assim como a pineal ela abre ou fecha a absorção do prana, que vem pelo oxigênio, a planta também, pela fotossíntese, também tem esse movimento do prana ou do oxigênio no próprio processo da fotossíntese. Então, existem correlações fisiológicas, né, que a gente poderia traçar aí, seria um exercício de reflexão, não é? Agora, as plantas, elas também têm uma hierarquia, você tem as, as algas verdes, você tem as briófitas, as pteridófitas, depois você tem as gimnospermas, depois as fanerógamas, quer dizer, houve uma escala evolutiva das plantas também. Aí você pega uma samambaia, que é uma pteridófita, ela é uma planta muito antiga, anterior às plantas que geraram flores e frutos, por exemplo. A raiz da pteridófita ela é um rizoma muito diferente, uma raiz primitiva, né, como é o rizoma de uma samambaia, por exemplo. E a samambaia se reproduz também por soros, que são princípios primitivos, ainda muito diferentes, ou primórdios daquilo que depois vai evoluir para as reproduções das flores, né? Ô, Sérgio, quando você diz que a pineal é sensível à luz do sol, e quando nós sabemos que existem países, evidentemente, grupos humanos, que vivem nesses países nórdicos, às vezes 300, quase 300 dias sem sol, como é que se comporta a pineal nesse caso? Não, a pineal se comporta sem captar o sol. Então, Mas ela se comporta melhor, por exemplo, nos países nórdicos, quase sem sol, no maior número de dias sem sol, ou aqui no Brasil? Não, aí, na verdade, é pior quando não tem sol, porque a escuridão, a escuridão, ela ativa a pineal, produz melatonina, né, em maior quantidade, e isso altera o estado de consciência, né? Precisa segurar uma barra danada para lidar com essa dinâmica. Por isso que tem muita depressão nesses países que tem pouca insolação, né? Por causa disso, porque a, a pineal, afinal, não produz ou não se comporta como ela seria favorecida para se comportar melhor, digamos assim. Afeta. A luminosidade afeta bastante. Afeta a gente, né? Por exemplo, nós estamos agora na frente do computador. 10 horas. A pineal começou a funcionar às 8 horas. Depois das 8, a gente tem que ir desligando dos eletrônicos. Estou perdida, viu, Sérgio? Eu estou perdida. Você pode imaginar o celular, então. Isso daí, depois o que acontece? Dá distúrbios metabólicos. Por exemplo, metabolismo do açúcar, a diabetes, a gordura. A pessoa não consegue manter o status físico, engorda, porque a pineal à noite é muito importante, o equilíbrio da pineal à noite. O ideal, então, é dormir às 8 da noite, é isso? Não, o ideal é a partir das 8 ir desligando dos eletrônicos e assumindo gradativamente um comportamento de desligar, né? Uhum. Só que nós estamos no centro espírita muitas vezes, a partir das 8.
Então, mas Aí os fluidos compensam. eu acho que nós, espíritas, a gente tem pouco conhecimento da natureza e pouco cultivo dessa proposta, não é? Eu acho que o espírita ele vai precisar evoluir nesse sentido, de, de ter mais consciência da natureza, mais integração com a natureza. O espírita, nós precisamos... A gente tem pouca relação corporal, pouco entendimento corporal, pouca relação com a natureza. Esse é uma coisa que precisa evoluir entre a gente, não é? E é uma coisa que os orientais têm, por exemplo. A alimentação, lidar com a natureza, está muito ligado ao sagrado. Os espíritas perderam esse contato com o sagrado da natureza e não cultivam. Nós, não sei se tem uma tendência a reaver isso, mas nós precisamos reaver esse manejo, vamos dizer assim. Porque mais ou menos se tornou praticamente um mantra para nós espíritas a questão da razão. Então, mas acontece que não existe espiritismo sem Jesus Cristo. Exatamente. E Sem Jesus o tal Cristo do não amor que tem você razão falou. nenhuma, é completamente coração, é toda força de expressão. O Allan Kardec se redime quando ele publica o Evangelho. Então, o que acontece é que ele fala da razão, mas depois ele se redime quando ele fala que o Espiritismo é um consolador prometido. E ele coloca nas mãos de Jesus. Aí ele se redime nesse aspecto. É. Olha, Leia Existe Brum, um desculpe. paradoxo nisso. Existe um paradoxo na doutrina espírita por conta disso. Uhum. É o paradoxo da razão e a proposta de Jesus, né? É. Olha, esse é o segundo comentário que a Leia Brum faz e que eu estou tendente a depreender que ela é sua colega na medicina, porque ela diz, aqui a segunda questão, plantões noturnos precisam de muito amor para equilibrar nosso organismo. Na verdade, o médico, eu faço uma autocrítica, ele tem pouco movimento no sentido de respeitar a sua saúde. Então, o médico ele dá plantão, depois vai atender no consultório, depois ele dá... Um enfermeiro, por exemplo, tem leis que ele dá um plantão de 12 horas, ele precisa de 36 horas de descanso. O médico, ele suprimiu essa necessidade. Por isso que você vê, o médico está muito doente. Não é? O médico está muito doente. Porque assim, ele esqueceu de que para ele cuidar da saúde do outro, ele precisa ter saúde e precisa ter força de espírito. Não é? Olha, Andréa Romero disse que os livros de André Luiz são atemporais. Eu acho que existe questões históricas na obra do André Luiz, que é a dinâmica social, que é de 1940, de 1950, que a gente tem que fazer um desconto, não é? Mas a gente tem que decodificar a mensagem do que ele de fato queria eternizar em termos de comunicar, né? Uhum. Olha, o Jorge Henrique, foi você que deixou uma mensagem aqui para nós, dizendo que você estava aguardando o dia de hoje para ouvir o Sérgio Felipe? Eu acho que foi Jorge Henrique, seu sobrenome é Leite, Leite. Ele diz que está fazendo um curso desse livro do Jorge Andréa, no Seja Barra. Um beijo para os nossos queridos irmãos de lá, onde ele lançou este livro. Sim, Jorge Henrique, eu estava lá, sou do ICEB, e estávamos lançando esse livro lá no Seja Barra. Um beijo aí para Iraci e toda a equipe. Andréa Romero está aqui fazendo um comentário sobre o filme Nosso Lar 2, e eu queria, antes de nós encerrarmos hoje, até aproveitando a questão da pineal a partir das 8, que nós também já passamos, você fez uma observação ligeira quando você falou da estrutura do livro do Jorge Andréa, sobre a necessidade de uma atualização no campo ou no capítulo da homossexualidade. Você podia falar mais rapidamente para nós encerrarmos?
É porque ocorre o seguinte, veja, eu não vou falar do livro do Jorge André, porque eu acho que isso merece a gente, por exemplo, Sim. analisar para poder ver, tá? Eu vou falar genericamente, mas eu acho que dentro disso inclui um restauro dessas visões, dessas obras. Inclusive com o uso dos termos, né, Sérgio Felipe? Homossexualismo e homossexualidade, que agora tem essa questão. Pronto, que a questão que não é uma doença, entendeu? Então você não pode colocar como sendo um distúrbio, porque senão isso cria uma situação muito complexa que não corresponde à realidade do que as pessoas estão vivendo. Então, eu acho que esse aspecto precisa ser atualizado, não é? E eu acho que essas coisas são compreensíveis quando são historicamente, são épocas, né? Mas eu acho que pelo fato de ser um livro muito valioso do ponto de vista científico e médico, valeria a pena. Histórico, não é isso? É um livro histórico. E pela pertinência de tudo que ele estuda aqui, valeria a pena atualizar esse capítulo para deixar o livro mais permeável do ponto de vista, não é? Quem sabe, o Sérgio Felipe, numa próxima edição, quem sabe você pode fazer um adendo, uma observação, enfim, uma questão. Com grande prazer, com grande prazer. E eu tenho certeza que o Jorge André compartilharia comigo. Exatamente, Com exatamente. certeza absoluta. Então, tem mais alguma coisa para dizer? Porque nós temos aqui só mais uma informação da Léa, está confirmando que ela está na área médica, sim, que foi da turma do Jorge Pio. E que ainda hoje ela faz plantões. Ela disse relativamente tranquilos no interior do Rio Grande do Sul. Puxa, É isso aí, Léa. Pois é, né? Luz para você. Se não for plantonista, como que a gente faz, né? Também dei muito plantão na minha vida naquele estilo mesmo, pesado. Exatamente. Olha, chegou aqui uma. É José Augusto, o nosso companheiro que deixou esse recado para o Sérgio Felipe da outra vez, é isso? É José Augusto? Depois, então, vocês nos falem, tá bem? Porque agora nós vamos. Isso, é José Augusto Leite, é isso? Tá bem, porque ele já entrou, se inscreveu no canal, convido a todos para se inscreverem no nosso canal também. Então, podemos encerrar, Sérgio Felipe? Você quer dizer mais alguma coisa? Está uma delícia a nossa conversa, eu esticaria por Eu muito também. tempo, pensou? Que bacana. Infelizmente, eu vou precisar de dispensar o vigia da clínica e a secretária, e eles estão me esperando, eu acho que já está na hora de eu fechar aqui a clínica, mas assim, já com saudade da conversa. Mas olha, semana que vem, não, mês que vem, nós temos outro encontro. Então, agradecendo mais uma vez a você, Sérgio Felipe de Oliveira, Obrigado. A sua presença aqui, a sua palavra, a sua delicadeza, a leveza e o amor com que você veste e reveste as ideias científicas. Muito obrigada, o ICEP agradece muito. Agradecemos a todos os que estão aqui conosco, em ambos os planos de existência, estudando esses temas importantes para todos nós, e, sobretudo, Jesus querido, ó Maria, ó anjos da nossa guarda, ó amigos espirituais queridos, Jorge Andréia, Deolindo Amorim e todos os nossos mentores. Jesus, nós te agradecemos, Mestre amado, pela bênção, pela alegria que é própria do teu Evangelho, que reinou em nosso encontro de estudos aqui no ICEB, neste encontro fraterno. Nós te agradecemos por aqui estarmos na condição em que estamos, agradecemos a bênção que dispensaste por sobre todos nós, em particular por sobre o nosso querido Sérgio Felipe de Oliveira, nosso expositor neste encontro, hoje aqui no ICEB. Guarda-nos, Mestre querido, hoje e sempre, sob a tua paz,
e a tua luz. Que assim seja.